Olá pessoal, eu vou apresentar o trabalho intitulado Word Café, uma estratégia para a formação ativa de professores. Eu sou a professora Adriana Scherer e esse trabalho foi desenvolvido também pela professora Débora Grivot e pela professora Letícia Garcia. Para essa apresentação, eu vou seguir o seguinte roteiro: falar sobre a introdução, a oportunidade e o objetivo, o referencial teórico, o método utilizado, os resultados e as considerações finais. Para contextualizar esse trabalho, é preciso dizer que ele foi desenvolvido dentro da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. E uma das premissas da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre é atuar fortemente na formação do seu quadro docente. Com esse objetivo, foi criado o Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica. E o NAIP tem, dentro dos seus objetivos, atuar na formação de professores durante os seminários pedagógicos. A oportunidade de desenvolvimento desse trabalho surgiu, então, numa das noites do seminário pedagógico que ocorreu em junho de 2019 na Faculdade Dom Bosco. Foi implementada uma formação de professores utilizando a técnica do Word Café. E o objetivo deste trabalho é descrever e demonstrar a eficácia da técnica do Word Café na formação ativa de professores. Vou falar um pouco sobre o referencial teórico sobre a técnica do Word Café. A técnica do Word Café ela é utilizada para o desenvolvimento do processo criativo, onde os participantes são distribuídos em ilhas e cada ilha tem um anfitrião. É lançado no início da tarefa um problema, uma problemática, e todos os participantes trabalham na geração de ideias para a solução desse problema que foi lançado. O trabalho acontece dentro das ilhas. O anfitrião é o responsável por fazer com que o processo aconteça. Então ele vai estimulando os participantes a lançarem ideias, todas as ideias possíveis, a fim de solucionar o problema que foi lançado, durante um tempo de 15 a 20 minutos. Quando finaliza esse tempo, os participantes trocam de ilha e o anfitrião permanece. E com isso, o anfitrião torna-se o responsável por fazer a polinização cruzada das ideias. Por quê? A cada equipe que chega, ele compartilha as ideias que foram geradas na rodada anterior. E os participantes que chegam naquela ilha trazem as ideias que foram discutidas na rodada anterior em outra ilha. E esse processo acontece até que todos os participantes passaram por todas as ilhas. E ao final disso é feita uma rodada de compartilhamento geral de ideias, onde são colocadas as principais ideias de solução da problemática que foi lançada. Agora eu vou falar então sobre o método que foi utilizado no seminário pedagógico utilizando a técnica do Word Café. Nós tínhamos nessa noite 2 objetivos. O primeiro era compartilhar com os colegas a técnica do Word Café, fazer realmente uma formação de forma que os professores se apropriassem da técnica e depois pudessem utilizá-la em sala de aula com os seus alunos. E o outro objetivo era compartilhar as ideias do aprendizado que foi feito na formação de professores do STEM em Lorena em maio de 2019. Essa ideia surgiu ainda lá durante a formação de professores, onde nós discutíamos como compartilhar com os colegas uma semana inteira de formação em apenas uma noite de seminário pedagógico. E nós fomos amadurecendo essa ideia, e trocando ideias para a solução desse problema, como apresentar todo o conhecimento de uma semana em uma noite. E no final, conseguimos chegar à ideia da técnica do Word Café. É importante dizer que na formação de Lorena estávamos 3 professores da Faculdade Dom Bosco e 2 professores do Colégio Dom Bosco. Então éramos em 5 professores. E a ideia da técnica do Word Café foi
adaptá-la de forma que nós pudéssemos, em cada ilha, não mais discutir uma única problemática, mas sim, em cada ilha, discutir um assunto diferente. Então, cada ilha que nós montamos era a responsabilidade de um anfitrião, um professor que participou da formação, e ele trabalharia um dos dias da formação de Lorena. Como é que nós trabalhamos, então, nessa noite? Com uma semana de antecedência, nós enviamos aos professores da Faculdade Dom Bosco um material que era correspondente a um manual da técnica do World Café, algo como uma sala de aula invertida. Então, nós enviamos esse material, os professores puderam antecipadamente ter conhecimento do assunto que seria tratado. Eles só não sabiam que cada ilha trataria de um dos dias da formação de Lorena. O seminário pedagógico ele foi feito na sala Maker do Colégio Dom Bosco, que é uma sala diferenciada, com uma estrutura diferente e de forma que os professores se sentissem mais confortáveis. Ela não é uma sala de aula tradicional, ela tem uma estruturação diferente e isso remete muito à técnica do World Café, que diz que os participantes precisam se sentir confortáveis para promover a geração de ideias. As ilhas foram previamente organizadas, em cima de cada ilha nós colocamos material de escritório, como caneta, papel, post-it, de forma que os professores pudessem fazer as suas observações, as suas anotações. E o ambiente estava composto, então, por 5 ilhas. Cada ilha, um professor tratava de um dos dias da formação de Lorena. As rodadas foram adaptadas da técnica original, que diz que deve ser entre 20 e 30 minutos. Nós fizemos rodadas de 15 minutos em função do tempo destinado ao seminário pedagógico. Cada anfitriã sempre permanecia na ilha, conforme estabelece a técnica original, e os participantes é que iam circulando ao término das rodadas. Ao final, foi feita uma rodada geral, onde as principais ideias foram colocadas. Os professores foram convidados a voluntariamente colocar as principais ideias adquiridas em cada uma das ilhas. Ao término da formação, foi apresentado um questionário aos professores participantes. Eram ao todo 21 professores, todos da Faculdade Dom Bosco, e dentro do questionário nós perguntávamos, pessoalmente, como eu me senti nessa atividade? Era uma pergunta de múltipla escolha, com escalas de satisfeito, que ia de muito satisfeito até o insatisfeito. Eram 5 alternativas, sendo que o meio era o indiferente. E os professores responderam 71% muito satisfeitos e 24% bastante satisfeitos. Se nós pensarmos na escala, todos os participantes marcaram as alternativas relativas à escala superior. E com isso, podemos finalizar dizendo que o compartilhamento da experiência da formação de Lorena, do STEM Brasil, através da técnica do World Café, foi uma experiência significativa para os professores da Faculdade Dom Bosco.